Neoliberalismo. A gente ouve essa palavra o tempo todo, não é? Mas o que ela significa de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar na história de como essa ideia transformou o Brasil. E olha, a resposta pode surpreender. Não se trata apenas de economia, mas de um jeito completamente novo de pensar a sociedade e cada um de nós. Então, qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente vai entender a lógica mundial por trás da ideia. Depois, vamos dar uma olhada no manual de implementação. Aí, a gente aplica tudo isso ao caso do Brasil, analisa como o Estado foi redesenhado e, por fim, vê as consequências de tudo isso. Vamos lá? Para começar, vamos desafiar aquela ideia mais comum, aquela que todo mundo tem na cabeça quando pensa em neoliberalismo. A pergunta que sempre aparece é essa, né? Neoliberalismo significa simplesmente menos governo para ter mais liberdade? Bom, a resposta é bem mais complexa e eu diria até contraintuitiva do que parece. Então, o que está em jogo de verdade? A ideia de que o Estado simplesmente encolhe. Parece que não é bem assim. O argumento central aqui é que o Estado não desaparece, de jeito nenhum. Ele se transforma. Ele passa a ser o grande engenheiro de uma nova sociedade onde a competição, a lógica do mercado, vira a regra para tudo e para todos. Ok, mas como é que essa lógica toda sai da teoria e vira política de verdade, na prática? É aqui que a gente entra no que seria o manual neoliberal. Durante décadas, o que a gente teve foi uma verdadeira batalha de ideias. De um lado, tínhamos Keynes com a defesa da intervenção do Estado na economia. Do outro, pensadores como Hayek e Friedman, que diziam que o livre mercado era o único caminho para a liberdade. E foram as ideias deles que prepararam o terreno para o que viria a ser a Revolução Neoliberal. E aí, em 1989, essas teorias todas viraram uma espécie de receita de bolo, sabe? O famoso Consenso de Washington. Basicamente uma lista com 10 mandamentos económicos, que se tornou o modelo que instituições como o FMI e o Banco Mundial levaram para o mundo todo, principalmente para os países que estavam em crise. E com esse manual debaixo do braço, a gente chega ao nosso estudo de caso, o Brasil. Pensa no cenário. O país tinha acabado de sair da ditadura militar e estava mergulhado numa crise econômica gigantesca nos anos 80. O cenário era, bem, desolador. Dívida externa explodindo, hiperinflação fora de controle, a economia completamente parada. Foi a tal da década perdida. O modelo antigo de desenvolvimento simplesmente não funcionava mais e o Brasil precisava desesperadamente de uma saída. Era o terreno perfeito, né, para ideias novas e bem radicais. E essa citação do presidente Collor lá em 1990 é o marco dessa virada. A mensagem era bem clara: o Estado precisa dar um passo para trás porque o mercado será o novo motor para fazer o Brasil crescer. Certo. Então, como é que esse manual foi aplicado na prática? Bom, os governos Collor e, depois, Fernando Henrique Cardoso foram os grandes arquitetos dessa transformação no Brasil. E o roteiro foi seguido à risca, viu? As reformas foram gigantescas. A gente está falando de desabrir a economia para a concorrência de fora, de privatizar um monte de empresas estatais e até de reformar o próprio Estado, que a partir dali deveria funcionar com uma lógica mais gerencial, quase como se fosse uma empresa privada. E quando a gente fala em privatização, a escala foi impressionante. Dá uma olhada nesses números. Em pouco mais de uma década, 70 grandes empresas estatais foram vendidas, arrecadando mais de 72 bilhões de dólares. Setores inteiros da economia, como telecomunicações e siderurgia, foram para as mãos da iniciativa privada. Isso mudou a cara da economia brasileira para sempre. Ok, o plano foi executado. Mas e aí? Qual foi o resultado? Qual foi o impacto real de toda essa transformação no país? E aqui a gente encontra um dos grandes paradoxos desse período. A inflação, que era o grande fantasma da época, foi controlada. Isso é um facto. Mas o preço pago foi alto. O crescimento da economia foi bem medíocre e a dívida, bom, ela explodiu, não é? Foi impulsionada por juros altíssimos para atrair capital estrangeiro. E esse custo não foi só nos números da economia, ele foi sentido diretamente no mercado de trabalho. O desemprego praticamente dobrou, o que mostra o lado mais duro desse ajuste estrutural para a população. Mas talvez o impacto mais profundo, mais sutil, não esteja só nos gráficos de economia. A transformação foi também social, psicológica.
O projeto neoliberal, segundo as fontes, visava criar um novo tipo de pessoa, o que chamam de sujeito contável. E como é que se faz isso? Como se cria essa nova mentalidade? A resposta, de acordo com a análise, é por meio de uma espécie de engenharia social. A lógica da competição foi inserida em tudo, em todos os lugares, mesmo onde não existia um mercado de verdade. Com métricas de desempenho, com rankings, todo o mundo foi levado a se ver e a ver os outros como concorrentes. E o resultado disso tudo é o que a gente vê aqui, essa guerra de todos contra todos. O mais curioso é que essa descrição, feita por Engels lá no século XIX para falar da classe trabalhadora, é usada agora para descrever a sociedade inteira, funcionando sob essa lógica de competição total. Fica bem claro, então, que o neoliberalismo no Brasil foi muito mais do que um pacote de medidas econômicas. Foi um projeto ambicioso para reconstruir o Estado e a própria sociedade com base no princípio da competição. E isso nos deixa com a pergunta final, que é para a gente pensar mesmo. Se essa lógica refez o Estado, será que ela não nos refez também? Por dentro?